Olá, meu querido aluno, uma boa tarde para você. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo a essa aula. Hoje, dando continuidade às nossas aulas aí do nono ano, língua portuguesa, nós vamos estudar um assunto que é bem resumido, mas também é muito importante, tá? É muito importante para as suas leituras, é muito importante para os seus estudos, é muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre informações principais e secundárias de um texto. Você sabia que dentro de um texto coexistem informações que são aquelas que são principais e existem informações que são secundárias, mas que elas se completam? Por exemplo, sem as ideias principais não há por que existir ideias secundárias. E essas ideias principais só serão bem entendidas pelo leitor, essas informações principais, se elas estiverem acompanhadas das secundárias. E qual é o nosso trabalho como estudante? Que é justamente o que eu quero ensinar hoje para você. É você, ao ler, ao assistir uma videoaula, você consiga fazer um resumo, tomar nota daquilo que foi importante das suas aulas, das videoaulas, para que isso fique para você como uma espécie de resumo e assim você possa aprender. Então, vamos lá? Então, aí está a habilidade que eu espero que vocês desenvolvam ao final dessa aula. Qual é a habilidade? Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações, multimídias, vídeos de divulgação científica, enfim, né, tudo o que for necessário para que haja um apoio aos estudos de vocês e que vocês consigam aprender hoje a fazer uma síntese, um resumo, pegar as ideias principais de um determinado texto. Essa é a habilidade que eu espero que vocês desenvolvam ao final dessa aula e também das atividades que nós faremos. E também que você, ao ler um texto, você seja capaz de saber qual a ideia ou as ideias principais que estão ali contidas nele, que estão sendo trazidas por aquela produção de texto. Então vamos lá. Vamos ler esse pequeno texto aqui? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Olha só. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série de 23 volumes de fantasia, escrita pelo autor brasileiro Monteiro Lobato, entre 1920 e 1947. A obra tem atravessado gerações e geralmente representa a literatura infantil do Brasil. O conceito foi introduzido de um livro anterior de Lobato, A Menina de Narizinho Arrebitado. A história sendo mais tarde republicada com o primeiro capítulo de Reinações de Narizinho, em 1931, que é o livro que serve de propulsor à série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Precedentemente, Lobato já havia publicado os volumes O Saci, Fábulas, As Aventuras de Hans Standen e Peter Pan, certo? Hans Standen, é a pronúncia certa aí. E aí, percebam aqui, ó, continua aqui o texto, ó. Juntos, eles desfrutam de aventuras explorando fantasia, descoberta e aprendizagem. Em várias ocasiões, eles deixam o sítio para explorar outros mundos, como a Terra do Nunca, a mitológica Grécia Antiga, um mundo subaquático conhecido como Reino das Águas Claras e o espaço exterior. Você deve ter percebido que todo esse texto que nós acabamos de ler, ele tem umas marcações azuis. Ó, fantasia, brasileiro, Monteiro Lobato. Todas essas informações de azul, que estão aqui de cor azul, elas dizem respeito a esse título, Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. O que eu tenho aqui? Está marcado aqui nesse texto aquelas ideias que são as ideias principais dele, que são as ideias principais desse autor. Então, ele é brasileiro, ó, vamos lá. Sítio do Pica-Pau Amarelo é um livro de fantasia do brasileiro Monteiro Lobato, 1920 a 1947, faz parte da literatura infantil. Aqui estão destacados em azul os livros que ele escreveu, e para terminar, outros livros ainda que esse autor escreveu, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o que foi feito aqui? Foram marcadas todas aquelas ideias principais desse texto. É isso que eu quero que vocês aprendam, que ao ler algo sobre ciência, sobre geografia, sobre história, ou até mesmo conteúdo de língua portuguesa, vocês sejam capazes de ler aquilo
e anotarem ou tomarem nota daquilo que é a ideia principal, porque são justamente essas ideias principais que vão ajudar vocês nos estudos de vocês e para que fique somente aquilo que é necessário para que vocês possam aí aprender, certo? Então vamos lá. Vamos para alguns conceitos que a gente precisa ver sobre isso. Olha só o que diz aí. Todo texto é um tecido de ideias. Um texto é um tecido de ideias. Essas ideias, o próprio significado da palavra texto significa isso. Uma espécie de costura, uma costura de letras. E essas letras têm sentido, têm ideias ali. Olha o que diz. Essas ideias vão se entrelaçando entre as frases que formam os diferentes parágrafos. Essas ideias podem ser centrais, principais, tópicas e nucleares. Ou essas ideias podem ser secundárias, coadjuvantes, acessórias. Ambos os tipos de ideias são importantes para o desenvolvimento do texto. O que eu estou falando aqui? O que está sendo dito aqui? É que dentro de um texto existem as ideias dele que são principais e existem as ideias que são secundárias. E ambas, ou seja, as duas, elas colaboram para o sentido e para o desenvolvimento daquele texto. Qual é a função dessas informações principais e secundárias? Vamos ver isso? A ideia central é o mais relevante de um texto ou de outra manifestação do pensamento. Ou seja, sempre quando você lê um texto ou for estudar alguma coisa, é importante que você encontre qual a ideia central daquela produção, tá? Já as ideias secundárias ou ideias coadjuvantes ou acessórias que nós chamamos, elas ajudam a criar um contexto e elas também ajudam a reforçar aquilo que está na ideia principal. Elas reforçam isso. Mas pode-se prescindir delas sem alterar o significado do texto, como, por exemplo, em um resumo. Então, algumas vezes, essas ideias secundárias, elas podem, inclusive, até ser tiradas do texto, para que fique só a principal. Tá? Mas elas ajudam a compreender melhor, a reforçar aquilo que foi falado na ideia principal. A ideia central, no entanto, é a base que sustenta, que defende o autor e que lhe permite contar o que deseja. Então, é justamente a ideia central que reside a significação daquela produção, daquele texto que você leu. Tá? Daquela aula que você assistiu, daquela videoaula, ou daquele capítulo do livro de história, por exemplo, que você estudou. Colocadas em excesso, olha só, colocadas em excesso, as ideias secundárias dificultam a compreensão do essencial. Então, se você encher o texto de muitas ideias que não tem nada a ver com a principal, elas acabam prejudicando o entendimento daquilo que você quer falar. Mas ao contrário, né? Quando você coloca ideias secundárias de menos, o texto fica muito resumido e às vezes fica até difícil de entender a ideia principal. Ou seja, resumindo, todo texto tem a ideia principal e tem as ideias secundárias. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é sempre encontrar a ideia principal. Agora, é claro que se eu tiver muitas ideias secundárias, vai dificultar o entendimento da ideia principal. Porém, se eu também já não tiver ideias secundárias, fica difícil de entender aquilo que eu estou querendo passar. Então, as ideias secundárias, elas ajudam a desenvolver a ideia principal do meu texto. As ideias secundárias são indispensáveis somente quando queremos fazer uma síntese ou um resumo do conteúdo. Então, quando eu vou fazer uma síntese ou um resumo, eu dispenso as ideias secundárias. Isso serve muito, por exemplo, quando vocês forem estudar, o professor de história, ou de geografia, ou de ciências, ou de outra disciplina, ele passar para vocês, leiam o capítulo 12 do livro sobre República Velha, ou então sobre a colonização, ou sobre as grandes navegações. Então, você vai ler e é importante que você vá anotando as ideias que são principais para que você estude posteriormente aquilo. Então, é para isso que serve. Então, para isso, você tem que ter essa habilidade de saber o que é a ideia principal e o que é a ideia secundária dentro do texto, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Então, esse conceito, saber isso, vai fazer com que você estude melhor, porque a partir de agora vocês vão estudar sempre procurando dentro do texto, daquilo que você lê, aquilo que é principal para anotar e estudar depois. Certo, gente? Ok? Hora da nossa atividade. Essa atividade que eu estou passando para vocês
vocês vão receber um formulário do Google, no qual vocês vão poder fazer lá essa atividade e enviar para o professor. Mas os textos, eles vão estar aqui para vocês, tá? Então, vocês vão assistir, ver o texto aqui e responder lá no Google Formulário. Então, qual é a primeira atividade? A primeira atividade, você vai ler esse texto aí, ó, encantador. Você vai ler esse texto que está aparecendo aqui na nossa tela. Você vai ler esse texto. Ele tem aí 3 partes, tá? Você vai ler esse texto e você vai anotar somente as ideias principais dele e vai me enviar. Você vai ler e vai anotar somente as ideias principais desse texto, assim como o texto 1 lá do Monteiro Lobato. Só você voltar o vídeo para você ver, tá? Já a segunda questão, ó, reescreva esse texto deixando apenas as ideias principais contidas nele. Essa atividade você vai enviar pelo formulário que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Já a segunda questão é essa daqui, é uma questão de marcar, objetiva, só tem uma questão certa, tá? A, B, C ou D. Olha a pergunta. O fragmento que apresenta uma ideia secundária é... Você já leu o texto, é o texto anterior. Qual dessas alternativas tem uma ideia que é secundária? Você vai responder e vai mandar a resposta lá pelo Google Formulário, onde tiver a segunda questão. Tá bom? É isso. Bons estudos. Forte abraço. Na próxima semana a gente continua o nosso estudo sobre informações principais e secundárias. Até mais. Um abraço, gente.